Bom dia. Então, bora lá, né? Hoje eu tenho algo aqui pra falar que eu nunca pensei, né? Que fosse me acontecer, mas aconteceu, né? Enfim, eu já ouvi, né, uma pessoa na internet comentar sobre isso que aconteceu, né? Num lugar onde ele trabalhava, né? Uma pessoa que é um projetor astral, que eu sigo ele aí na internet. Mas eu jamais pensei que isso fosse acontecer comigo, né? Isso serve como um alerta, né? Outra coisa também, né? Pra você observar, né? As pessoas que chegam até você, né? Que demonstram algum tipo de interesse pra você, né? E principalmente pra você dar ouvido à sua intuição, às coisas, às pequenas coisas que você as pequenas coisas, os pequenos detalhes que você percebe, que você capta. Não ignore esses detalhes, tá? E principalmente, escuta os seus mentores, tá? Escuta os seus guias, né? Porque eles têm... eles cuidam de você, eles vão te orientar quando você pedir e eles se preocupam com você, né? Em primeiro lugar, né? Esse vídeo eu trago ele porque, como eu já expliquei aqui embaixo, né? Eu falei que eu ia me abrir ao amor. Que eu ia me abrir ao amor, que eu já estava há muito tempo sozinha. E que eu sentia que essa vontade ela não estava vindo de mim. Era como que vinha externo, vinha de fora. Era como uma energia me puxando, sabe? E aí, tinha aparecido um rapaz na minha vida, né? Onde a gente estava simplesmente apenas conversando, né? Não tinha surgido nada mais além disso, né? Só mesmo conversando, se conhecendo. E a princípio parecia que estava tudo indo muito bem. Só que como eu me abri, mas eu ia andando com meus pezinhos bem no chão ali, cuidando bem do sentimento, das emoções, para não deixarem elas tomarem muito conta, né? E para ver, né, alguma coisa que talvez estivesse oculta e que eu não estivesse percebendo, né? Já que ele tinha me falado que era médium também, né? Depois descobri que esse rapaz, ele era xamã, né? Só que aí, né, quando ele falou isso, eu falei, uau, que legal, né? Assim, já depois de tanto tempo, conheci uma pessoa que talvez possa me ajudar nesse sentido. Que pudesse aí talvez me ajudar mais, né? A aprender coisas novas, né? Me ajudar também nesse sentido da espiritualidade, entendeu? Me trazer novos conhecimentos, né? E eu tava bastante contente com isso também, né? Eu falei, uau, vou aprender coisas novas, alguma coisa vai vir aí, né? Só que aí, né, ele veio com uma conversa, né? Ele falou assim que os guias dele, né, tinha falado que ele tinha que se acostar comigo, né? E eu fiquei assim, como assim, né? Eles falaram isso pra você? Sim, eles falaram que a gente tem que, né? Fufum, porque eu preciso saber de uma coisa e eu só vou saber se eu, né, com você. E aí isso me deixou com o pé bastante pra trás, né? Porque aí as conversas mudaram, né? Totalmente, né? Começou a falar somente disso, né? E que isso tinha que acontecer porque isso ia ser bom pra mim, ia ser bom pra ele, que ele só ia saber quando o ato acontecesse, né? E aí, enfim, né? E eu falava, mas como assim? Todas as pessoas que você conhece, os seus guias, dão esse tipo de orientação pra você? Como é que é isso? Me explica aí, né? Como funciona? Aí ele não respondeu, mudou o assunto, depois voltou de novo com isso, né? E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, Aí eu lembrei da história que esse cara que eu sigo na internet contou um relato parecido a esse no centro espírita que ele chegou a trabalhar, né?
e que ele é um projetor astral também, né? E aí, né, eu comecei a analisar várias coisas, vários pontos, e comecei a pensar assim que outras vezes que eu não quis me abrir para conhecer pessoas, há um ano atrás, por exemplo, porque surgiram, né? Eu escutava os obsessores dessa pessoa, só que dele eu não estava ouvindo, mas eu comecei a escutar, a observar as palavras dele, que mudou assim totalmente, né? E obviamente era uma pessoa que me atraía, né? Fisicamente, obviamente, também a pessoa tem que te agradar mesmo. E começou a falar muito isso, sabe? E aí eu lembrei dessa fala dessa pessoa que eu sigo na internet e falei, aqui tem algo, sabe? E eu comecei a imaginar assim, né? Todo esse tempo que eu fiquei solteira, né? E não tive essa troca de energia com outras pessoas, né? E aí comentei assim pra ele, eu falei assim, que assim já tão rápido, né? Que eu não queria assim, né? Tão rápido, né? Porque a gente tava se conhecendo e que isso era algo muito sério, né? Que eu vinha de um processo obsessivo, então eu sabia mais ou menos como funciona as energias, né? Por saídas do corpo, por ouvir, né? Por ver, por sentir e tudo mais, né? E pelos trabalhos, né? Que eu faço todas as semanas para me manter, né? Trabalhos energéticos, inclusive uterinos, né? Com cristais e tudo mais, e ervas, e claro, né? Eu me considero um diamante, me considero uma pessoa limpa nesse sentido. E eu falei pra ele que isso era uma troca de energia, e ele falou assim, mas é exatamente isso, eu preciso saber, porque isso é uma troca de energia. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu pensei assim, tá, mas eu sei da minha energia. Eu não falei pra ele, mas eu comecei a ficar preocupada e pensar, né? Ah, mas eu sei da minha energia, mas tu pode que não seja limpo de energia. Tu pode vir com 300 milhões de energias tuas e de outros e de sabe lá que Deus mais, né? E aquilo começou a me preocupar um pouquinho e até que, né, quando essa semana, eu me levantei, né, no dia seguinte, fui me levantar, depois de ter chegado da viagem, dormi, levantei, foi hoje, na verdade, né. E aí eu acordei, né, com a fala do mentor falando no meu ouvido, cuidado, ele falou assim, exatamente assim, cuidado, ele não está sozinho. Não cuidado, ele botou atenção, ele falou assim, atenção, ele não está sozinho, tem uns seres. Aí ele falou um nome lá, que foi um nome... Eu não consigo explicar esse nome. É um termo que ele usou, tipo como se fosse bizarros. Atenção, ele não tá sozinho, tem uns bizarros, uns seres não bizarros, mas porque eu não consigo lembrar a palavra exata que ele usou com ele. Mas não era a palavra bizarros, era como delinquentes. Eu não sei dizer o nome, entendeu? E aí eu pensei, porra, um momento não compensa todo o trabalho que eu vou ter que fazer depois para poder me limpar novamente, ou seja... E aí eu comecei a refletir muitas coisas, comecei a pensar por que, né, que eu atraí essa pessoa, ou eu fui atraída para ele enxergar alguma coisa, ou para eu enxergar alguma coisa, ou para eu ficar atenta com isso, porque eu já tinha escutado sobre isso, já assim de primeira me acontece uma situação assim, para eu ficar alerta, eu acredito que pode ser para eu ficar no alerta, tá entendendo? Para eu ficar nesse alerta. E é bem interessante isso, bem interessante isso. E aí quando eu falei pra ele isso, que eu não queria mais ver, não queria mais, né, ver ele, que o meu mentor tinha falado isso pra mim, que era melhor a gente não se ver nesse momento. Comecei a ver outras coisinhas a mais também, né? E aí o meu mentor me falou isso quando eu acordei. E aí quando eu falei isso pra ele, né, que meu mentor tinha falado isso, ele, em outras palavras, confirmou, né?
ele botou uma cara de assustado, botou que entendia, né? Porque ele estava realmente insistindo muito nesse sentido. Falou que entendia e que sentia muito, ou seja, ele sabia que ele não estava sozinho. E nesse sentido, quando eu digo sozinho, eu digo nos dois sentidos, né? Seguramente, né? Enfim, fica aqui esse alerta, né? Eu também, né? Não vou deixar, né, que isso me afete, né? No sentido de me trancar novamente, né? Eu não vou me trancar, né? Para conhecer pessoas. Eu não vou me fechar, eu vou continuar, né? Tentando, né? Me abrir, né? A conhecer, né? Conhecer não se perde nada, né? Só ficar atento, mas é bem complicado, né? Assim, sendo médium nesse sentido, né? Com essa hipersensibilidade, né? Porque sempre tem as energias ali, né? Mandando seus enviados. A espiritualidade também falou de um comissionado, né? Que foi enviado um comissionado. Agora, não sei se pra mim, da minha parte, ou da parte dele. Mas enfim, né? Era isso que eu queria trazer, né? Era só um alerta, né? Abrem os olhos, não acredita nessa história de que meus guias mandou a gente, né, dormir junto porque eu preciso ter uma informação e eu só vou ter isso, acessar quando eu dormir com você, porque eu acho que espiritualidade nenhuma vai mandar uma pessoa ter sexo, né, com você nesse sentido, né? Quando vocês estão apenas se conhecendo. Eu sei que na vida, no mundo, né? Que a gente fala assim, né? Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas se antes eu já me cuidava nesse sentido, né? Hoje eu cuido mais ainda ao saber, né? Que não estamos sós, né? Eu não estou sozinha, outra pessoa não vai estar sozinha, com quem que estamos andando cada um, sabe? E eu comecei até a pensar também se de alguma forma no meu emocional, alguma coisa, né? Ou o campo, sei lá, não teria influenciado na viagem também que eu fui fazer esse final de semana e que deu tudo errado, né? Eu fui sem fazer o que eu tinha que fazer. Mas enfim, a espiritualidade também já tinha avisado, então ficou para um outro momento. Mas eu cheguei a pensar se isso talvez não estaria relacionado, né? De alguma certa forma emocionalmente, né, digamos, porque por mais que eu estava ali tentando controlar as emoções e lutando um pouquinho, né, a gente não deixa de sentir, não é mesmo? Enfim, era sobre isso que eu ia falar. Eu acho que eu já falei tudo, eu acho que não ficou nada aqui por falar, né, acho que não. Assim, também ele falava que os guias dele tinham falado que eu era a escolhida. Ai,